Abençoe e, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Com toda a reverência, com todo o temor, mas também com toda a alegria, me coloco nas mãos do nosso Senhor, Criador, e peço a condução do Seu Espírito Santo na ministração da palavra nessa noite. Vamos orar? Convido os irmãos a curvar suas cabeças. Senhor, somos gratos, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez na Tua casa, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, eu peço Teu Espírito venha me utilizar, ó Senhor, tudo que eu venha falar aqui, Senhor, seja de acordo com a Tua vontade, ó Senhor. O Senhor já colocou essa mensagem no meu coração, agora peço que o Teu Espírito me conduza na ministração dela, ó Senhor. Que seja feita a Tua vontade em nosso meio, como aqueles que assistirão pelas mídias sociais, que o Seu nome seja exaltado nesse momento, Senhor. Me coloco inteiramente às Suas mãos e que o Senhor conduza essa ministração de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 8 e 9. Gênesis, capítulo 6, versículos 8 e 9. E eu peço que os irmãos deixem as Bíblias abertas, porque a gente vai usar bastante da mesma. Gênesis 6, 8 e 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubacaim foi Noema. Lá, nos dias de Noé, já havia como hoje, a gente às vezes fica até absurdamente espantado com o nível de avanço do conhecimento tecnológico, científico, mas já naqueles dias de Noé havia uma expansão do conhecimento também. Veja que ele destaca aqui, era mestre de toda a obra de cobre e ferro. Pior ainda, mais depravado, a maldade do homem cada vez mais ocupando espaço e implementando ações e atitudes contrárias à vontade de Deus. Incorremos nessa reflexão. Porém, se nós, à luz da palavra, olharmos pelo retrovisor da história, veremos que desde a queda do homem, tal qual é hoje, o mundo era. Tal qual depravado é hoje, o mundo outrora o foi. Né? Então, às vezes a gente tem essa impressão que gostaríamos de viver numa outra época, que seria mais fácil o viver para Cristo, o viver cristão. Mas fica aqui a triste constatação: o mundo jaz no maligno hoje, ontem e desde a queda do homem. A depravação é um fato ao longo de toda a história da humanidade. Vamos ver isso à luz da palavra de Deus? Veja lá Lucas 17, 27. Vamos algumas características daquela época, a época de Noé, a época do homem que era justo, a época do homem que andava com Deus. Lucas 17, 27 diz assim: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Por que o consumiu a todos? Olha a dimensão da depravação e da maldade e do pecado do homem. Mas esse versículo destaca uma questão fundamental. Viviam preocupados, naquela época, nos dias de Noé, com o seu prazer físico. Deus era algo infinitamente distante. O que eles se deleitavam é no seu próprio prazer. Comiam, bebiam, enfim.
nada era mais importante do que a sua satisfação. Gênesis 4:22. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Lá, nos dias de Noé, já havia, como hoje, a gente às vezes fica até absurdamente espantado com o nível de avanço do conhecimento tecnológico, científico, mas já naqueles dias de Noé havia uma expansão do conhecimento também. Veja que ele destaca aqui, era mestre de toda a obra de cobre e ferro. Olha em que período nós estamos, hein? Longínquo, nos dias de Noé, mas havia uma explosão, um arrefecimento de cada vez maior conhecimento humano. Lucas 17:28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, contemporâneo, lá daqueles dias. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, e Deus não era nada para eles. Eram materialistas. Pensavam neles mesmos, naqueles dias. 1 Pedro 3:20. Veja, nos dias em que havia um homem justo na terra, que andava com Deus. 1 Pedro 3:20. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvavam pela água. Foram rebeldes, rejeitavam a palavra de Deus, rejeitavam o próprio Deus. Nos dias de quem? De Noé. Não é nos dias de hoje, não. Nos dias de Noé já. Gênesis 6:11 e 13. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Nos dias de Noé, a violência era crescente. A terra estava corrompida. O pecado fazia parte do cotidiano da humanidade. Ainda Gênesis 4:19. Gênesis 4:19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra Zilá. E tomou Lameque para si 2 mulheres. É o primeiro relato já de bigamia. Nos dias de quem? Nos dias de Noé. Judas, último livro lá antes de Apocalipse. Judas, uma página. Versículos 14 e 15. Judas 14 e 15. E destes profetizou também Enoque. Enoque é contemporâneo de Noé, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Nos dias de Enoque, blasfêmia. A blasfêmia era um cotidiano já daqueles dias. Então, meus irmãos, veja se há alguma semelhança nos dias de Noé com os dias do Emerson, do pastor Gilmar, da irmã Adriana, os dias de hoje. Havia mera preocupação com o prazer físico, nós vimos. Havia explosão do conhecimento naquela época e ao longo de toda a história, como é hoje. Atitudes extremamente materialistas, rejeição à palavra de Deus, propagação da violência, atividade sexual ilícita, disseminação da blasfêmia. Alguma semelhança? Alguma semelhança com os dias atuais? Total. E é em meio a todo esse cenário que Noé pregou. Em meio a todo esse cenário que Noé andava com Deus. Em meio a toda essa conjuntura de blasfêmia, de
atitudes materialistas, de atividades sexuais contrárias à vontade de Deus, tal qual é hoje, mas nesse meio Noé andou com Deus, né? E qual era a mensagem de Noé? Para essa geração: arrependa-se. Essa era a mensagem. Arrependa-se. E é sobre isso, sobre arrependimento, que eu quero refletir com os irmãos nessa noite. Tal qual na geração de Noé, nos dias atuais, nós somos chamados ao arrependimento, né? Nós somos chamados ao arrependimento. Quem é o nosso maior exemplo? A quem nós devemos imitar? Jesus. A Jesus. Veja Mateus 4,17. Mateus, Evangelho de Mateus 4,17. Jesus, o nosso modelo. O primeiro sermão de Jesus. Veja o que ele diz, Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. A primeira mensagem de Jesus. Vamos agora para Apocalipse 3,19. A última mensagem de Cristo. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. Lucas 3, de 1 a 5. Jesus novamente pregando. E qual era o teor da mensagem de Jesus? Lucas 13, de 1 a 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidai que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não era, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Duas vezes nesse texto, enfaticamente, Jesus afirma: se não vos arrependerdes, igualmente perecereis. Se não vos arrependerdes, perecereis. Todos nós somos chamados ao arrependimento. Sem exceção, todos nós somos chamados ao arrependimento. Mas o que é o arrependimento? Vamos ver algumas situações. O arrependimento é mais que uma convicção. É mais que uma convicção. A razão pela qual o arrependimento é mais que uma convicção é porque você pode estar convicto do seu pecado, porém não se arrepender. Atos 24, 25. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Aqui podemos ver que Paulo pregou a Félix até que literalmente se espantou, mas não se arrependeu. Estava convicto, mas não teve arrependimento. Então, ter convicção não necessariamente pode ser um ato de arrependimento. O arrependimento é mais que uma confissão de pecado. Volto a frisar, o arrependimento é mais que uma confissão de pecado. Você pode confessar o teu pecado, mas de todas as formas não ter se arrependido dele. Existem vários episódios na Bíblia quando as pessoas literalmente dizem: eu tenho cometido pecado. Confessam até esse pecado, mas nenhum deles se arrependeu verdadeiramente
desse pecado que foi confessado. Quer alguns exemplos? Uma confissão fundada no medo, no terror. Quando Deus enviou granizo, fogo no Egito, Faraó disse o quê? Olha lá, Êxodo 9:27. Meio aquele cenário, né, de destruição, granizo, fogo, todas aquelas pragas. O que o Faraó disse? Êxodo 9:27. Então o Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhe: esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Ele confessou, expressou, mas fundado no quê? Na conjuntura, no medo. Eu pequei, eu e meu povo somos ímpios, né? Mas depois que tudo se assentou, que as coisas se normalizaram, veja lá, ainda em Êxodo 9:34. Tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas, as pedras, os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Ora, há 7 versículos atrás, ele disse que confessou, eu pequei, eu e meu povo. Cessou, passou o medo, né? O terror, o pavor, ele voltou a pecar. Ele voltou ao estágio anterior, né? Então foi uma confissão fundada no medo, no terror, no pavor. Uma confissão, ela pode ser uma confissão hipócrita. Uma confissão hipócrita. Veja lá, Números 22:34. Balaão queria servir a Deus, mas também queria tirar proveito dos ganhos financeiros por debaixo dos panos. Quando a jumenta lhe falou, o preveniu da ira de Deus. Vamos ler lá, Números 22:24. Qual foi a atitude de Balaão? Diz as Escrituras. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Pergunta aos irmãos, Balaão se arrependeu algum dia? Hipocritamente ele confessou. Hipocritamente. Pequei. Um arrependimento, uma confissão também pode se dar pela metade. Oculto parte do meu pecado e confesso um pedaço dele. O rei Saul, por exemplo, decidiu ficar com o despojo da guerra. Lembra os irmãos? Foi contra as ordens de Deus. Quando foi confrontado por Samuel, o que Saul disse? Olha lá, 1 Samuel 15:24. Então disse Saul a Samuel, de novo: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Saul disse: pequei, mas tinha uma desculpa por haver feito. Não assumiu a responsabilidade das suas ações. Confessou, mas confessou um pouquinho, né? Uma confissão também, ela pode ser uma confissão elaborada, formatada. Vamos lá. Podemos falar de Acã na Batalha de Jericó. Ele também, como Saul, tomou um despojo da guerra contra a ordem de Deus. Quando foi descoberto seu pecado, Acã respondeu verdadeiramente, de novo, pequei. Mas sua confissão foi elaborada. Ele não estava realmente arrependido pelo seu pecado. Ele estava arrependido porque o haviam surpreendido. Então, ele elaborou uma confissão. Mas por quê? Porque foi surpreendido, né? Uma confissão pode ser um ato de desespero. Mateus 27:4. Judas, depois de ter traído Jesus, disse: pequei traindo sangue inocente. Mas isso foi unicamente uma confissão de remorso. De remorso, apenas.
Cada um desses homens usaram a palavra eu pequei, confessaram, seja por medo, seja pela metade, seja hipocritamente, seja elaborado, seja no remorso, mas de fato nenhum deles genuinamente se arrependeu dos atos cometidos. Nenhum desses exemplos. Seja diante de qualquer uma dessas situações, não houve um arrependimento sincero. Então o arrependimento, ele não pode ser fundado no terror, na hipocrisia, pela metade, elaborado, numa ação de desespero. Não pode. Não pode. O arrependimento é fazer um giro de 180 graus na sua vida, é dar meia volta e voltar-se para Cristo, para Jesus. Paulo, em Atos 20, 21, diz que devemos estar testificando tanto aos judeus como aos gregos acerca do arrependimento para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é as motivações que temos para o arrependimento? Fundamental, porque somos todos pecadores. Atos 17:30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que façam o quê? Se arrependam. O arrependimento é o primeiro passo para receber a fé e a graciosa salvação de Cristo, de Deus. O arrependimento e a fé operam conjuntamente para salvação. É o pecador arrependido que crê no sacrifício vicário de Cristo na cruz que o leva ao arrependimento. Isaías 57, 20 diz: mas os ímpios são como um mar bravo que se não pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. O arrependimento faz parte do processo de conversão e abrange o ser humano por inteiro, o intelecto, as emoções, a vontade. O arrependimento permite que a graça de Deus trabalhe em nossos corações. O arrependimento abre caminho para o perdão de Deus. Está lá em Salmo 51, 1 e 3. Isaías 30, versículo 15. Deus concede salvação aos que se arrependem. Mateus capítulo 3, versículo 8. O arrependimento é um convite a dar fruto dignos desse arrependimento. Lucas 15, 7. Há alegria no céu quando o pecador ou quando ele tem remorso? Quando ele confessa por medo? Não. Quando ele se arrepende. 1 João 1,9. Deus é fiel para justificar quem se arrepende dos seus pecados. Meus irmãos, Noé, como vimos aqui, por mais de 100 anos, ele pregou o arrependimento àquela geração. Por mais de 100 anos. O ignoraram. Imagine dentro daquele contexto, numa terra árida onde jamais chovia. O homem faz uma arca. Ele foi chamado de maluco, de louco. Assim como nos seus dias, nossa geração também está maculada pela desobediência, pela violência, pela pornografia, por tantas outras atitudes que afrontam a Deus. Mas a mensagem é a mesma mensagem dos dias de Noé é a mesma mensagem para os dias de hoje. Arrependam-se. Arrependam-se. Noé e sua família, por mais de 100 anos, pregaram essa mensagem, apesar de tudo e de todas as circunstâncias, apesar de ser chamado de louco, de maluco, ainda assim, ele e a sua casa permaneceu firme, pregando esse arrependimento. Entraram na arca porque todos esses dias estavam firmes, fazendo o quê? Trabalhando na obra do Senhor, porque a arca ela não se fez sozinha. Aos 100 anos, Noé e a sua família arduamente trabalharam, sendo taxados de maluco ou de loucos. Ainda assim, trabalharam na obra de Deus.
Fazendo uma analogia aos dias atuais, eles estavam trabalhando na obra do Senhor, não davam ouvido às falácias, nem às tentações do mundo, dos seus dias. E você e eu, aonde estamos trabalhando? Ele passou 100 anos pregando arrependimento e trabalhando na obra do Senhor, né? A arca, que é uma simbologia de Cristo, foi refúgio seguro em meio ao juízo de Deus. Em meio às mazelas que o mundo traz, qual a importância da sua igreja para você hoje, nesse dilúvio que nós vivemos de pecados e de afronta a Deus? Noé e a sua família, se a gente fazer uma analogia, trabalharam na obra do Senhor na construção da arca. Eu e você trabalhamos, a igreja é a arca dos dias atuais. Nós estamos trabalhando na obra do Senhor, não é por 100 anos. Quantos anos nós vivemos? Lembre-se, a arca foi o refúgio seguro em meio ao juízo naquela geração. A igreja hoje é o refúgio seguro a nós, crentes. Tal qual Noé e a sua família, que importância nós damos a esse refúgio seguro e quanto nos empenhamos e trabalhamos na obra de Deus feita pela igreja, que somos nós hoje. Lembre-se, o juízo de Deus, esse juízo encontrará cada homem um dia. Vai encontrar. A ordem da geração de Noé até nossos dias continua a mesma. Arrependa-se. A porta da arca ainda está aberta. Entre enquanto é tempo. Lembre-se, Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele conhece a mim e a você desde o ventre das nossas mães. Sabe até a quantidade de fios de cabelo que temos na cabeça. Ele me chama todos nós pelo nome. Ele nos conhece integralmente. Aí, achamos que podemos proferir uma confissão de arrependimento naqueles moldes? No medo, na hipocrisia, no remorso? Verdadeiramente somos chamados a nos derramar aos pés de Cristo no arrependimento genuíno, de fato, sincero. Sem o arrependimento, nós mantemos um abismo entre nós e Deus. Deus não comunga com o pecado. Ao passo que nós não confessamos e não nos arrependemos dos nossos pecados, estabelecemos um abismo entre nós e Deus. Mas Ele é fiel, justo e verdadeiramente perdoa os pecados daqueles que genuinamente se arrependem. Não ousemos achar que somos capazes de enganar a Deus proferindo arrependimento estéril e da boca para fora. Não ousemos. Como eu acabei de mencionar, Deus nos conhece integralmente. Conhece o teor do que passa nos nossos corações, nos chama pelo nome. Não ousemos querer enganar a Deus com uma confissão, um arrependimento estéril, da boca para fora, apenas para atender ou ao mundo, os interesses do mundo, ou para enganar a mim mesmo. Somos chamados a um arrependimento genuinamente sincero, né? O Evangelho de João, capítulo 1, de 4 a 9, diz assim: essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos,
e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos. Se confessarmos. Então, a mensagem que Noé pregou nos dias da sua geração, a mensagem do primeiro sermão de Cristo, a mensagem que está lá em Apocalipse é a mesma mensagem para hoje. Arrependa-se, confesse genuinamente, com sinceridade do seu coração, não naqueles moldes. Seja franco, não ouse, repito, não ousemos tentar enganar a Deus no arrependimento falso, estéril, apenas verbal, sem mudança de vida, sem correção de rumo, sem nos voltarmos à vontade de Deus. Então, enquanto há tempo, assim como nos dias de Noé, ele pregou por 100 anos, a arca se manteve aberta. Hoje, simbolicamente, a igreja, a arca, está com a porta aberta. Entre enquanto é tempo. Porque assim como nos dias de Noé, houve juízo sobre a raça humana, Deus não se deixa escarnecer e o juízo dele virá. Um dia teremos e seremos chamados a dar conta daquilo que praticamos. E o convite, o chamado de Jesus é: arrependa-se e volte-se para Cristo. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque essa noite podemos refletir sobre a Tua palavra, ó Pai. Pedimos que o Senhor, através do Seu Espírito, trabalhe em nossos corações para que verdadeiramente, Senhor, olhemos para a cruz, nos removamos dos nossos caminhos ímpios, Senhor, e que com o coração sincero, contrito, nós possamos nos arrepender daquilo que te desagrada, ó Pai. E acima de tudo, Senhor, com um arrependimento sincero, nós possamos arrependermos e deixarmos, abandonar aquilo que não te agrada, ó Pai. Nos capacite, nos dê força, Senhor, porque somente pela Tua graça, pela Tua misericórdia, temos condições de fazer isso, ó Pai. Te rogamos que o Senhor abençoe todo o Seu povo na terra, Senhor, e que, de uma forma geral, a Tua graça, a Tua misericórdia nos desperte para o Teu chamado, Senhor, para que nos arrependamos e nos voltemos ao Teu caminho, ó Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Assim nós, com uma oração silenciosa, nós estamos nos despedindo nessa noite.